Bom, vamos agora analisar o código-fonte da tela fluxo de caixa grid. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.fluxocaixa.cliente eu tenho aqui a classe fluxo caixa grid. Tá? Antes vamos analisar aqui todos os pacotes que nós temos disponíveis neste módulo. Tá? Então aqui no pacote padrão nós já vimos lá que tem alguns arquivos de recursos, tá? Esses arquivos são utilizados aí pelo OpenSwing. Nós temos aqui também os arquivos de configuração do Hibernate. Dentro do pacote com.t2tirp.cadastros.java, nós temos aí todos os VOs, né, que nós estamos utilizando lá do módulo cadastros base, tá? Então nós precisamos utilizar esses VOs aqui do módulo cadastros. Aqui no pacote com.t2tirp.contasapagar.java, nós estamos utilizando dois VOs, que é o documento origem e o lançamento pagar. Tá? Dentro do pacote com.t2tirp.contasareceber.java, nós temos aqui o VO lançamento receber. Ok? Dentro do pacote com.t2tirp.financeiro.java, nós temos aqui o VO natureza financeira e o plano natureza financeira VO. Tá? Dentro do pacote com.t2tirp fluxocaixa.java, nós temos os VOs do módulo fluxo de caixa. Tá? Como nós temos apenas 3 tabelas, nós teremos aí 3 VOs, que é o fluxo de caixa VO, fluxo de caixa detalhe VO, fluxo de caixa período VO. Ok? Temos aqui também o pacote com.t2tirp.fluxodecaixa.servidor. Neste pacote nós encontramos aí as classes que ficam do lado do servidor, né, que são executadas no lado do servidor. Então nós temos aqui o fluxo de caixa detalhe action. Temos também o fluxo de caixa detalhe grid action, fluxo de caixa grid action, importa período action e o valida período action. Tá? Nós vamos ver com mais detalhes estas classes aí posteriormente. Aqui nós temos mais 3 pacotes, tá? Que são os pacotes padrões aí que nós estamos utilizando no projeto T2TIRP em Java. Então aqui no pacote padrão cliente nós temos aqui a classe container, fachada, menu e útil. Ok? Aqui no padrão Java nós temos a classe constantes. E no padrão servidor nós temos aqui a Hibernate útil, a T2TIRP Action Classes, T2TIRP Button Authorizations Action, temos também a T2TIRP Container Action, temos aqui também a T2TIRP Controller Callbacks, Function Authorizations Action, User Login Action e a XML Resources. Tá? Então essas classes aí são classes padrões que nós estamos utilizando no projeto T2TIRP em Java. E aqui nós temos o pacote imagens, tá? Onde eu já mostrei para vocês, que é uma imagem que nós estamos utilizando lá na tela fluxo de caixa detalhe. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui abrir a classe fluxo de caixa grid, tá? Que nesta tela é onde nós mostramos aí para o usuário todos os fluxos de caixas cadastrados no sistema, né? Então, primeiramente nós temos aqui um botão de insert, um reload button e uma barra de navegação, tá? Nós temos aqui uma grid, onde abrindo aqui as propriedades dessa grid, podemos identificar aqui na propriedade value object class name, tá? Que nós definimos aqui como com.t2tirp.fluxodecaixa.fluxocaixa.vo, tá? Então essa grid está vinculada aí ao VO fluxo caixa, ok? Nós temos aqui suas respectivas propriedades, né? Que no caso aqui é o nome do período, o nome do fluxo de caixa que está cadastrado, a descrição, a data de início e o número de períodos. Okay? Vamos aqui analisar o código-fonte desta classe. Lembrando que esta tela, né, ela estende
a classe internal frame, tá? Essa classe internal frame ela é do pacote aqui org.openswing.swing.mdi.client, ok? Aqui no construtor desta classe, nós recebemos aí como parâmetro o controller da grid, que é a grid onde mostra os fluxos de caixa cadastrados, tá? Então nós recebemos esse controller aí como parâmetro do construtor. Realizamos aí a execução desse método, né, que é um método padrão aí do NetBeans, onde ele vai instanciar os componentes dessa tela. Depois nós definimos o controller da nossa grid, tá? Nós criamos aqui um método getGrid1, tá? Onde ele retorna a grid control1, que é a grid onde nós estamos listando os fluxos de caixas aí do sistema, tá? Abrindo aqui essa classe fluxo de caixa grid controller, ela também está localizada aqui no mesmo pacote, tá? Da fluxo de caixa grid, que é o com.t2tirp.fluxo de caixa cliente. Nós podemos aqui analisar o código, ok? Então, aqui no construtor desta classe, nós instanciamos um novo fluxo de caixa grid, tá? Então nós vamos instanciar aqui uma classe fluxo de caixa grid. Definimos aqui a ação do servidor, né? No caso aqui a ação que será executada lá no servidor é a fluxo de caixa grid action, tá? Então isto significa que aqui no pacote com.t2tirp.fluxo de caixa.servidor nós temos aqui a classe fluxo de caixa grid action, tá? Então vamos voltar aqui no controller. No controller nós temos definido aqui o método loadData, tá? Esse método é chamado sempre que é realizada uma atualização dos dados aí da grid, né? Então ao executar esse método, né, nós definimos aqui os parâmetros que nós iremos enviar lá para o lado do servidor através aqui do atributo OtherGridParams, tá? Então nós incluímos aqui um parâmetro que é a ação, tá? E nós definimos que essa ação será uma ação de load, ok? E vamos solicitar que o servidor execute esta ação, tá? Enviando os parâmetros aí através do método getData da classe clientUtils, tá? Então, chamando esse método aqui na classe fluxo de caixa grid action, nós iremos identificar, aliás, o servidor identifica através aqui do nome desta requisição, que no caso lá nós informamos como ação, né, que é fluxo de caixa grid action, tá? Aqui nós podemos visualizar aqui, ó, ação do servidor, fluxo de caixa grid action. Então ele vai executar o método execute command aqui desta classe, que é fluxo de caixa grid action, tá? Aqui no método execute command, nós buscamos lá qual ação que será executada no momento, tá? Então voltando aqui no controller, para relembrar, nós estamos identificando aqui, né, nesse atributo OtherGridParams, que é a ação, é uma ação de load. Então aqui no fluxo de caixa grid action, o sistema vai identificar que a ação a ser executada no momento é uma ação de load. Então ele vai executar aqui o método load da classe fluxo de caixa grid action, que está logo aqui abaixo, ok? Então ao executar este método, o sistema vai buscar no banco de dados todos os fluxos de caixa cadastrados no sistema, tá? Vai buscar esses dados e retornar com esses dados lá para o lado do servidor. Voltando aqui no controller, nós temos aqui o método beforeInsertGrid, tá? Esse método ele vai ser executado sempre que o usuário clicar aqui no botão de insert da nossa tela fluxo de caixa grid, tá? Então ao clicar neste botão, nós iremos aí instanciar a classe fluxo de caixa detalhe controller, tá? Passando aqui como parâmetro o grid, que é o fluxo de caixa grid, e um valor nulo, ok?
Depois nós iremos verificar o código-fonte desta classe. Tá? Temos aqui um outro método, que é o método DoubleClick. Tá? Esse método ele vai ser executado sempre que o usuário der um duplo clique em algum registro aqui na nossa grid, onde está sendo listada os fluxos de caixas. Tá? Então, ao dar um duplo clique, nós iremos aqui buscar qual o fluxo de caixa que o usuário selecionou. Tá? Então, para isso, nós utilizamos aqui, nós realizamos aqui, né, um cast fluxo de caixa VO do objeto que o usuário selecionou lá na linha que ele deu um duplo clique. Tá? Após buscar o objeto fluxo de caixa VO, nós instanciamos o fluxo de caixa detalhe controller. Tá? Só que dessa vez nós passamos aqui como segundo parâmetro, ao invés de nós passarmos aí um valor nulo, nós passamos aí o ID do fluxo de caixa que está cadastrado, né, que o usuário selecionou. Então, dessa forma, o sistema vai abrir os dados desse fluxo de caixa cadastrado. Tá? Como dito anteriormente, nós iremos ver o código-fonte dessa classe em outro vídeo. Bom, aqui no fluxo de caixa GridAction, nós temos os outros 3 métodos, mas esses métodos não retornam nenhum valor, tá? Porque eles nunca serão chamados. Eles foram mantidos ali somente para permanecer o padrão de desenvolvimento dessas classes Actions. Tá? Lembrando que todas as Actions cadastradas, desenvolvidas aqui nesse módulo, elas têm que estar registradas, né, aqui no pacote com.t2tirp.padrão.servidor, aqui na classe T2TIRP Action Classes. Tá? Então, sempre que você desenvolver uma classe Action aqui no lado do servidor, você tem que, vamos dizer, registrar esta classe aqui nesta classe T2TIRP Action Classes. Tá? Aqui nós identificamos todas as classes Actions do servidor. Então vocês podem verificar aqui que nós temos aqui a fluxo de caixa Grid Action, temos a fluxo de caixa Detalhe Grid Action e a fluxo de caixa Detalhe Action. Tá? Além de outras classes aí, de outros módulos. Tá? Nós temos aqui também as validações e importações. Tá? Essas outras classes nós vamos ver posteriormente. Então, dessa forma, nós visualizamos aí o código-fonte da tela fluxo de caixa grid.